O aquarista do século XXI tem à sua frente a responsabilidade de contribuir com a continuidade não só do hobby, mas da vida em nosso planeta. Carmona Aquarismo. Sobre esse vídeo. Conforme o andamento desse vídeo, vamos apreciar aquários, de grandes aquaristas do Brasil que criam o peixe King, que é o peixe em questão que abordaremos nesse vídeo, tá? Bem como comportamento, alimentação, dimorfismo sexual, compatibilidade com outros peixes, característica, alimentação, tá? E outros. Então, aquário ideal para o King, Primeiros passos. Geralmente, quando pensamos em adquirir o nosso primeiro aquário, logo vem à nossa cabeça o famoso peixinho dourado, Suas cores e formas encantam muitos aquaristas, mas antes de sair comprando, vamos falar mais, vamos falar um pouco sobre suas necessidades. Kingos precisam de espaço, de alimentação adequada e de qualidade na água. São peixes que sujam mais que os outros e isso requer uma boa filtragem. Sabemos que é necessário fazer a ciclagem do aquário, Então, antes de comprar seus primeiros Kingos, procure por um aquário grande. Dependendo da quantidade de peixes que deseja ter, recomendaria um de no mínimo 200 litros. King cresce muito e podem passar dos 30 centímetros. Aquário comprado, vamos para a filtragem. Um SAMP sempre é o mais indicado. Com ele você não terá dor de cabeça em relação à qualidade da água. Tá? Use uma bomba que tenha de 5 a 10 vezes a litragem do aquário para melhor eficiência. Tá? Procure por mídias de qualidade e não esqueça de comprar o termostato. Mas King não são peixes de água fria? Para que eu vou querer um termostato? Sim, King são peixes de água fria, mas isso não significa que você não precise de um aquecedor com termostato. Ele não serve apenas para aquecer a água, mas sim para manter a temperatura estável. Isso é muito importante para a saúde de qualquer peixe. Temperatura ideal para King em aquário seria de 22 a 24 graus Celsius. Eles são peixes de metabolismo acelerado, então é importante manter a temperatura mais baixa. Sobre o substrato ou enfeite. Muitas pessoas gostam de usar o cascalho de rio, mas cuidado com ele, que ele pode ser vilão no seu aquário, tá? Se você ter King, Há muitos casos de criadores de King que tiveram peixes engasgados com pedras na boca. Então o ideal seria um substrato de granulometria bem pequena, tá? Os de número 0 de preferência se dão muito bem, com areia fina. Kingos são peixes curiosos demais. Eles também podem acabar entalados em certos enfeites ou se machucarem em troncos pontiagudos. Pode-se usar plantas naturais sem problema algum. Tem-se utilizado muito o aquário Bareboton, que seria o aquário sem substrato, somente a caixa de vidro e os peixes. Particularmente acho muito bonito, destaca bastante os Kingos. Se você zela pela saúde e qualidade de vida do seu peixe, não misture nenhuma outra espécie com ele, tá? Mantenha Kingos apenas com Kingos. Outros peixes costumam mordiscar, perseguir e atormentar os Kingos, tá? Há tantas variedades lindas de Kingos que às vezes não há necessidade de querer misturar os peixes. Abre aspas, mas com fulano deu certo. Sim, pode ser que dê certo por um tempo, mas no final
né? Quem sempre se dá mal são os Kingios. Eles são os peixes que mais sofrem no fundo todo. Vamos nos conscientizar e tentar mudar isso, né? Agora vamos aqui para algumas informações técnicas do Kingel, né? O Kingel, ele é descendente de uma carpa selvagem conhecida por Carassius auratus. Ele é conhecido como peixe japonês, peixe dourado ou peixe vermelho, e nos Estados Unidos como goldfish. Sua origem é chinesa, mas também foi uma espécie bastante desenvolvida no Japão por meio de várias técnicas de reprodução. Atualmente o Japão conta com 30 variedades de Kingel, mas já na China pode-se ultrapassar 100 variedades. Tá? Então, nome científico: Carassius auratus. Outros nomes: Kingel, peixe dourado, japonês ou goldfish. Família Cyprinidae. Sua origem vem do leste da Ásia. Característica: são peixes pacíficos, gregários e sociáveis, de nado lento e indefesos, né? Deve-se evitar ao máximo seu convívio com espécies mordicadoras. Passa um dia fuçando o fundo do aquário à procura de comida. Comportamento, sociabilidade, grupo. Posição do aquário: ele vai se posicionar em todo o aquário. pH de 6,5 a 7,5. A temperatura de 16 a 26 graus Celsius. Seu tamanho adulto pode chegar a 35 centímetros. Alimentação: ele é onívoro com tendência herbívora. Em aquário aceita bem comida congelada ou viva, granulados ou flocos. De preferência utilize rações que afundem rapidamente. Evite que o peixe engula ar junto com a comida. Também pode comer vegetais. Eles adoram vegetais como pepino, mostarda, alface, agrião, espinafre, acelga, alganore, lentilha d'água, salvívia, elodeia. Já o brócolis e a couve-flor ofereça cozido. Tá? Como sempre sobram muitos pedacinhos no fundo do aquário, é aconselhado alimentar os Kingels no dia anterior à TPA, troca parcial de água. Eles também adoram ervilhas, no entanto, leve-as ao fogo por 10 minutos até que fiquem macia. Em seguida, tire a ervilha da casca e dê aos Kingels. Tá? 2 ervilhas para cada Kingel é o suficiente. Existem aquaristas que preparam patês também, que é preparado de forma artesanal, reunindo alimentos de origem animal e vegetal, crus, cozidos, né, batidos no liquidificador e misturados a gelatina sem sabor, dissolvida em água. Tá? Depois de resfriado, o patê pode ser cortado em cubos, guardado no congelador, retirando-se apenas a porção a ser utilizada. Proteína animal. Tá? A proteína animal deve ser fornecida somente 1 ou 2 vezes por semana. Tá? Ele vai comer insetos, larva de insetos, vermes são ótimas opções. Tá? Outra opção é a aquisição de alimentos congelados e liofilizados. A liofilização é um processo de desidratação rápida de alimentos. No entanto, é demasiadamente duro para a mastigação, sendo necessário hidratá-los antes. Tá? Então, coloque o alimento liofilizado numa água do próprio aquário, tá? Né? E espere ele amolecer aí antes de fornecer aos Kingels. Tá? Quanto aos alimentos congelados, tenha o cuidado de descongelá-los antes de oferecer para o Kingel. Tá? A ração, procure variar as rações e prefira as que afundem. Tá? Novamente, tá? Vou falar de tal forma que os Kingels não ingiram ar junto ao alimento. Caso contrário, pode ocasionar o mau funcionamento da bexiga nadatória.
Outra possível causa deste problema é a alimentação exclusivamente seca, o que possibilita a formação de gases no trato gastrointestinal. Devido à sua fermentação, a outra opção é deixar a ração de molho em um recipiente com água do próprio aquário por alguns minutos antes de oferecê-la aos peixes. Como é que é a reprodução do Kingill, e bem como identificar o macho da fêmea? Distingue-se o Kingill macho do Kingill fêmea na época de reprodução. A fêmea apresenta na região anal bem mais volumosa. Já o macho se desenvolve alguns nódulos nas nadadeiras peitorais, nas brânquias e na cabeça. Sua reprodução é bem simples, basta colocar 2 machos e uma fêmea em um aquário com muitas plantas, né? As flutuantes são as melhores, né? Aguapé, pois nelas a fêmea deposita os óvulos, em torno de 800, que são fecundados pelo macho imediatamente. Após a fecundação, os peixes já adultos têm que ser retirados, caso contrário, eles vão devorar a cria. O alevino do Kingill nasce 10 dias após a desova e com 18 dias já medem 2,5 centímetros. Variedade dos Kingills. Variedades. Kingill comum. Ele parece com a carpa original. Apresenta cor laranja brilhante, mas pode ser encontrado nas cores vermelha ou amarela. Sua barbatana dorsal é longa, mas baixa. As demais são bastante parecidas com os da carpa original. Possui barbatana caudal levemente bifurcada. É bastante sociável e pode facilmente conviver com outros peixes de parâmetros compatíveis. Kingill cometa ou véu. Essa variante apresenta as maiores barbatanas entre os Kingills. A barbatana caudal, apesar de dupla, não possui uma bifurcação entre os lóbulos. Pode apresentar muitas cores diferentes, entre elas lisas ou malhadas. Nada lentamente devido ao peso das barbatanas, não gosta de águas movimentadas. Kingill bolha ou olhos de bolha. Possuem 2 bolsas sobre os olhos, cheias de fluidos corporais, por isso devem ser manuseadas com muito cuidado. Caso contrário, estouram facilmente. Com a idade, as bolsas vão aumentando, tornando o peixe ainda mais lento. Apresenta cores vermelha, preta, ouro ou bicolor, branca e vermelha. Possuem olhos vermelhos e não apresenta barbatana dorsal. Prefere água em torno de 27 a 28 graus Celsius. Kingill cabeça de leão, ranchu. Apresenta o mesmo gorro dos orandas, dos quais se originam, só que muito maior, tomando toda a cabeça, parte superior, laterais, inferior e frontal. Possui um corpo grosso, curto e arqueado e uma barriga saliente e gorda. Não possui barbatana dorsal e a cauda é dupla, curta e sempre armada. Pode apresentar várias cores, entre elas lilás e malhadas. Kingill celestial. Da mesma linhagem dos telescópios, tem os olhos virados para cima, para a superfície da água. Com isso, sua visão é bastante prejudicada, tendo dificuldade em localizar até o alimento. Deve ser mantido em aquários somente com variantes iguais. Vive cerca de 15 anos, não gosta de água fria. Tem sua barbatana caudal dupla e não apresenta a barbatana dorsal. Kingill escama de pérola.
Seu corpo apresenta forma de ovo. Possui uma bonita cauda dupla. Apresenta coloração brilhante devido às suas escamas serem maiores e muito mais grossas. Além de lembrarem pérolas, tem ainda uma coroa no topo da cabeça, parecida com a do Zoranda, só que menor. Apresenta várias cores, entre elas lisas ou malhadas. Pode alcançar mais de 15 centímetros e vive cerca de 10 anos. É bastante sensível a temperaturas abaixo de 14 graus Celsius. King Oranda vem do cruzamento entre os cabeças de leão e os véus. Apresenta a protuberância carnosa dos cabeças de leão, só que menor. As barbatanas muito longas dos véus. É um peixe bastante sociável e dócil. É resistente e forte, apesar de alguns indivíduos apresentarem doenças da bexiga natatória. King telescópio apresenta os olhos bastante saltados, possuem as pupilas protegidas por uma camada grossa de cristalino, possui uma grande variedade de cores, como vermelha, vermelha e branca, cálica, preta e branca, marrom, lavanda e preta. Suas variantes são o telescópio preto, Black Moor, e o preto e branco, Panda Moor. Peixe Kingill, curiosidade, informação, aprendizado. Conheça aí na foto aí o Bruce, tá? O maior Kingill do mundo, registrado no ano de 2002. Né? Então hoje não sei se já tem um outro aí que ocupou o lugar do Bruce, mas em 2002, segundo o livro dos recordes, tá? O Bruce, ele nasceu na China, tá? Foi criado na China, tem 35 centímetros e é do tamanho de um gato. De acordo com o Guinness World Records, depois em 2003, o maior Kingill do mundo media 46 centímetros. Foi confirmado em 24 de março de 2003 na Holanda. 5 curiosidades e segredos que o seu Kingill esconde de você. Você pode pensar que conhece seu peixe dourado, mas suas origens e biologia são mais estranhas do que você possa imaginar. O Kingill pode parecer até um pouquinho bobão. Eles não são tão populares como os gatos ou cães, como animais de estimação, presumivelmente devido à forma diferente que eles interagem. Eles nadam ao redor do aquário, abrindo e fechando a boca sem parar. O Kingill, curiosidade 1, ele é o peixe mais judiado. O Kingill é um dos peixes mais conhecidos da mídia internacional. O famoso Goldfish já apareceu em filmes, seriados, desenhos e programas de TV, e curiosamente sempre associado ao aquário redondo. Sabemos que o aquário redondo não é o melhor local para o peixinho dourado. O peixe pode chegar até 30 centímetros e o pequenino aquário pode dificultar a sua saúde, chegando até a morte. Outra coisa que torna o peixe mais judiado, geralmente o Kingill, tá? E vou falar até de outras espécies, como o lebiste, o guppy, o espadinha, o plati. Geralmente são os primeiros peixes adquiridos a quem começa com o hobby do aquarismo, tá? E às vezes poucas informações são dadas sobre esse peixe até pelos vendedores das lojas de pets, né? E também as pessoas também pouco estudam sobre o animal, sobre o seu comportamento, sobre a sua alimentação, tá? Sobre
a decoração do aquário para colocar um peixe Kingill, tá? Ou platia, ou espada, ou o próprio neon, ou guppy, né? Então geralmente é um peixe que é iniciado no aquarismo, tá? E pouco sabe-se, procura-se saber. As pessoas às vezes adquirem o peixe, mas não sabem como cuidar do peixe, tá? Geralmente é o primeiro peixe a ser adquirido para quem comprou um aquário, né? E as pessoas não sabem cuidar do peixe. 2. O peixe dourado originalmente foi criado por causa de sua carne. Isso é uma curiosidade. O peixe dourado não começou sendo criado como um pet, mas sim como jantar. O peixe dourado atual era uma versão domesticada da carpa selvagem do leste da Ásia. Seus ancestrais selvagens eram verde-cinza, conhecidos como CHI. Era um dos mais comuns peixes comidos na China. De vez em quando, um acidente genético produzia um peixe que era um brilhante vermelho, amarelo ou laranja. Na natureza, esses peixes se destacaram e eram devorados por predadores facilmente. Mas, no século IX, o povo chinês, principalmente monges budistas, começaram a manter os peixes em lagoas, onde estavam a salvo de predadores. Segundo a lenda, o governador Yan Ting-san descobriu um Kingill dourado e amarelo em uma lagoa fora da cidade de Jiaxing. A lagoa, em seguida, tornou-se chamada a Lagoa da Misericórdia. Na tradição budista, é uma boa ação deixar um animal livre, especialmente se o animal é raro. Por isso, tornou-se prática comum em toda a China o Kingill de cor rara ser poupado da panela, tá? E ser solto em lagoas. Os registros oficiais documentam uma acumulação de Kingill coloridos em lagoas em torno do ano 975. Mas, há pelo menos 100 anos, eles não eram diferentes dos Kingill selvagens. Ao contrário dos animais domesticados, o peixe dourado se escondeu dos seres humanos e não comia a comida que foi dada a eles, abre aspas. Eles eram cativos e explorados para fins religiosos, de acordo com Ekbalum, da Universidade de Guelph, em Ontário, Canadá. 3. O aquário foi uma tecnologia disruptiva, né? O que é disruptiva? Ou seja, é a quebra de um curso normal de um processo, tá? Separatório, né? Então o aquário já foi uma quebra de um processo normal da lagoa. Começaram a colocar o Kingill em aquário, né? Por volta de 1240 depois de Cristo, o peixe dourado foi domesticado e distinto de seus antepassados. Eles eram mansos e facilmente comiam a comida que receberam. Em lagoas públicas, o peixinho viveu ao lado dos Kingill selvagens, tartarugas e outros peixes, mas aqueles que podiam pagar para construir suas próprias lagoas em terrenos privados tendem a armazená-las apenas como um belo peixe colorido. Com abundância de peixes em mão, ficou mais fácil para os seus donos cruzarem seus peixes para torná-los com aparências desejadas, de acordo com Balum. Isso começou em 1163, na lagoa de Shou Palace, na cidade de Hangzhou. Curiosidade 4. O Kingill é uma espécie invasora. Dito isto, algumas raças do peixinho são mais resistentes do que outros, e eles podem ser pragas reais. Um estudo do Reino Unido encontrou pelo menos 5 variedades invasoras se desenvolvendo muito bem em lagoas,
enquanto os selvagens são nativos para os rios e lagos do leste e na Ásia Central. O peixe dourado é encontrado em toda a Europa, África do Sul, Madagascar e nas Américas, bem como ilhas na Oceania e Caribe. A maioria das populações começaram com a libertação deliberada de animais indesejados ou fugas dos reprodutores ou de distribuidores. Na Europa, eles representam uma ameaça pelo cruzamento com a carpa. E em Nevada, eles competem com o Parham Killifish. Eles podem acabar com plantas aquáticas por excesso de forrageamento. Um estudo também sugere que eles espalham tanta lama que outras espécies lutam para encontrar alimento. Uma vez que eles normalmente não comem ovos, né? Os peixes dourados são rápidos aprendizes. E se vê em outra alimentação de peixes diferentes da qual está acostumado, eles são susceptíveis de começar a consumi-las. E se apenas um peixe descobrir como consumir a nova alimentação, e o consumo pode rapidamente se espalhar pela população graças à aprendizagem social, né? Agora, o peixe king, o dourado, come ovos e larvas de salamandra com tal fervor que eles foram capazes de eliminar os anfíbios do norte de Idaho de habitar locais de reprodução adequados, dizem os pesquisadores. Uma curiosidade 5, né, em estudo de laboratório, eles nos ajudam a compreender a nossa visão e também bebida alcoólica. Uma curiosidade, o peixe dourado tornou-se comum em laboratórios, talvez porque eles são simples de treinar e de fácil obtenção. Eles são dos animais mais estudados no campo da percepção visual e cognição. Eles podem perceber as mesmas cores que nós humanos, o que nem todos os primatas podem fazer, tornando-os um animal de estudo ideal. Exceto o peixe dourado juvenil, não conseguem ainda ver a cor azul, mas melhora à medida que envelhecem, assim como o padrão repetido em bebês humanos. Em um aspecto, eles são diferentes de nós, enquanto os seres humanos têm 3 tipos de células sensing de cor em nossos olhos. Peixes dourados têm 1/4 tipo de receptor de cor que lhes permite perceber a luz ultravioleta. Mas apesar disso, seus outros 3 sensores de cor são uma excelente analogia com o nosso. Os peixes dourados também particularmente são úteis para compreender os efeitos do álcool sobre o cérebro e o corpo. Isso porque, abre aspas, a concentração de álcool no sangue aproxima rapidamente a concentração de álcool na água em que nadam. De acordo com Donald Goldwyn, da Universidade de Washington, em St. Louis, Missouri, e seus colegas em 1971. Isso significa que você pode medir a embriaguez de um peixe dourado de forma tão invasiva apenas por saber o quanto álcool está em seu aquário. Em 1969, Ralph Riabach, do Hospital da cidade de Boston, em Massachusetts, usou esse fato para ver como concentrações diferentes de álcool afetam os peixes dourados em aprender, né? Acontece que os peixes que nadam em uma solução de bourbon são mais prejudicados do que aqueles que nadam em vodka. Então eles usam o peixe também, o king, para muitas experiências em laboratório, né? Você vê, medem aqui a capacidade, jogam álcool na água, né? Isso é uma pesquisa aqui que eu estou lendo, uma curiosidade para vocês, para avaliar o efeito do álcool no organismo do peixe, né? Aqui então eu termino aqui curiosidades, informação e aprendizagem
né, sobre esse peixe tão legal aí de ter no aquarismo, né, um peixe tão apreciado aí por todos os aquaristas de todo mundo, tá? Sintam-se à vontade, tá, para corrigir, complementar também e compartilhar a sua experiência conosco, tá? Sintam-se à vontade para corrigir algum texto que particularmente aqui foi dito, alguma coisa errada que foi dito aqui sobre o Kingill, tá? Sintam-se à vontade para acrescentar também alguma informação, tá? Que seja útil ao aquarista que deseja ter um Kingill em seu aquário, tá ok? Curta os nossos vídeos, compartilhe a nossa página, tá? De informação e aprendizagem para manter esse hobby tão maravilhoso que é o aquarismo. Muito obrigado. Pesquisas mostram que o Kingill foi o primeiro peixe a ser criado para fins ornamentais em uma época que peixe era somente visto como um alimento. Muito famoso, explorado e espalhado por todo o globo. Já foram desenvolvidas inúmeras variedades diferentes, tanto em relação à cor, né, dourados, chocolate, azul, red cap, branco, cálico, chubunquim, como até mesmo o formato do corpo, cometa, telescópio, celestial, bolha, oranda, cabeça de leão, ovo, ranchu, riunquim, pérola, indiferentemente do tamanho que possa atingir, tá? O menor atinge em torno de 20 centímetros e o maior, já registrado, beirava os 50 centímetros. São peixes de rápido metabolismo que exigem espaço e uma filtragem potente, de grande longevidade. Esses animais de água fria não gostam de água acima dos 26 graus, que podem passar dos 20 anos de vida. Realmente se enquadram como um animal de estimação.
I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.